Dando início ao nosso painel, o tema desse painel é muito importante e a gente trouxe aqui para essa discussão com pessoas que têm muito conhecimento nessa área. Para mediar esse painel, eu vou chamar o meu irmão aqui, o Dedé Martelli. Dedé, por favor, uma salva de palmas para o Dedé. Assente-se aqui ao lado, por favor. Quero também chamar o Guilherme Campos, grande amigo, grande parceiro. Hoje é diretor de Administração e Finanças do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foi vice-prefeito e secretário do Comércio, Indústria e Turismo em Campinas e também presidente do Correio. Uma salva de palmas para o doutor Guilherme. Senta ali, ao lado. Também, para compor essa mesa, o nosso sempre e amigo, parceiro, apoiador do nosso trabalho, vereador Luiz Carlos Rossini. Uma salva de palmas. E para finalizar a participação nesse painel, gostaríamos de chamar aqui o doutor Quirino Cordeiro Júnior, nosso querido Quirino. Vai pegar isso, hein? Seja bem-vindo, querido. Por favor. Podem se assentar e eu passo a palavra ao mediador, que vai dar início a esse painel. Bom dia a todos, obrigado pela participação de cada um de vocês, espero que tenham dormido bem. Agradecer imensamente a participação do Rossini, do Guilherme, do Dr. Quirino, e eu acho que eu vou iniciar dando a oportunidade para que cada um possa dar o seu bom dia para vocês. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos aqui mais para um bate-papo do que qualquer outra coisa, muito mais poder trocar experiências e dizer da importância de se ter esse foco na administração pública, pensando nas pessoas que passam por esse e no trabalho que toda essa comunidade, todo esse time pode fazer na recuperação dessas pessoas. Então, trocar experiências e poder estar com vocês aqui aprendendo um pouquinho. Bom dia, vamos lá, vamos ao trabalho. Bom dia. Bem, primeiro, dizer que é mais uma vez uma alegria e honra poder participar desse congresso do Free Mind, rever tantas pessoas conhecidas, tantos amigos. Depois de praticamente 2 anos, aí todos nós vivemos num isolamento, reencontrar presencialmente vocês é uma alegria e honra. É honra maior ainda estar numa mesa com Guilherme Campos, com o doutor Quirino Cordeiro, falando um pouco de como os agentes políticos podem contribuir nas ações, na construção de políticas públicas voltadas para prevenção, tratamento, melhoria daquilo que é feito na área da dependência química no Brasil. E falar que cada um de vocês pode ser um agente político de transformação da nossa sociedade. Obrigado, tenhamos um bom trabalho aqui. Bom dia a todos, bom dia Dedé, bom dia Paulo Martelli. Bom dia a todos vocês que estão conosco. Estamos acompanhando presencialmente, também à distância. Bom dia, doutor Guilherme, bom dia, vereador Rossini. Para nós, o governo federal, essa é uma oportunidade extremamente importante para que nós possamos apresentar as ações que estamos realizando na área de prevenção às drogas. No início dessa gestão do governo federal, foi criada uma secretaria para cuidar das ações de redução de demanda de drogas, que engloba as ações de prevenção. E para nós, então, é muito importante trazermos a experiência que o governo federal tem realizado ao longo desses últimos 3 anos, trocar informações com vocês, para nós é de extrema relevância. Nesse momento que nós acabamos de criar o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, que busca congregar
todas as ações que estão em curso no governo federal para que elas possam realizar de maneira articulada e com mais potência. Então, muito obrigado pela oportunidade, Dedé e Paulo, e com certeza teremos uma manhã bastante profícua aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Quirino. Bom, eu queria dizer para vocês que quando nós fomos montar a programação, o Paulo, meu irmão, ele pediu que a gente pensasse em montar um painel cujo tema é esse: responsabilidade dos políticos em relação à prevenção e uso abusivo do álcool e de outras drogas. E eu pensei, e não foi por acaso, na escolha dessas 3 pessoas que estão aqui junto conosco. E vou explicar para vocês por que eu pensei. Começando pelo Rossini, mais uma homenagem a Campinas e tudo o trabalho que ele desenvolve dentro dessa área, na cidade de Campinas, eu diria na Pastoral da Sobriedade, um trabalho bonito, não só pelo apoio que sempre nos deu, mas pelo fato dele ser um vereador e estar no município. Eu acho que não se pode falar na responsabilidade de um político com relação ao tema drogas, porque eu acho que todos vocês aqui estão em algum município do Brasil, né? E alguns até em outros países. E o Rossini tem essa característica de estar no território e ser um vereador, e o vereador muitas vezes tem essas responsabilidades, a responsabilidade de poder cobrar, de poder apresentar leis, de poder conversar, e ter um vereador que defende o setor é algo que ele faz muito bem, né? Eu digo que a cidade de Campinas é o berço de drogas, vamos dizer assim, do tratamento de drogas graças ao Padre Haroldo. Então, o Rossini está aqui por conta disso, por ser um vereador, por poder falar com a gente sobre as responsabilidades do Legislativo Municipal e para poder dar para nós um olhar diferente, para que vocês possam, onde vocês estiverem, entender a relação que pode ter junto com o Legislativo. O Guilherme Campos, ele, mais do que ser um político experiente, ter estado já também na administração direta, ter sido vice-prefeito de Campinas, secretário de Desenvolvimento Econômico, ele foi deputado federal por 2 mandatos, foi líder de um grande partido político, tem uma experiência muito grande dentro dessa área, né, dentro do Congresso Nacional, e é alguém que, além de ter sido presidente dos Correios, uma empresa muito grande, com mais de 110 mil funcionários, ter tido a oportunidade de, nos Correios, fazer um trabalho de recuperação muito grande, ele viveu dentro dos Correios, e ele falava isso muito, eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele, e ele dizia sempre isso: o problema que é o álcool dentro do mundo corporativo. Hoje está no Sebrae São Paulo, mas ele é alguém que pode dar para nós o olhar, a importância, não só no mundo corporativo, numa grande empresa, mas também dentro do Congresso Nacional, aquilo que a gente pode, eventualmente, esperar de um deputado federal, como é que o Congresso pode se ajustar, de que maneira e de que forma ele pode agir. Não só no caso das drogas, mas como é que, como setor, Guilherme, o Congresso pode se ajustar de uma forma que possa representar vocês, e mais do que isso, como é que pode defender temas que são importantes. No caso dele, foi presidente de frente parlamentar da MIC Pequena Empresa, tem um trabalho muito forte na área do empreendedorismo, então, assim, eu acho que ele pode nos ajudar nisso. E o doutor Quirino, a escolha foi no sentido de entender como é que alguém que está no executivo dentro de uma responsabilidade de ditar, vamos dizer assim, ou dirigir temas importantes e políticas importantes que podem gerar resultado prático. Ontem ele deu uma aula aqui para nós, falou tudo o que está sendo feito nesses últimos 3 anos à frente da Senapred. Eu digo que a característica do doutor Quirino é uma característica de unidade, ele conseguiu compor de forma eficiente, com a ajuda da sua equipe, do Cabral, de tantas outras pessoas que participam do grupo que está lá na frente da Senapred, o doutor Quirino conseguiu conversar com todos. Eu digo que, quando eu vi um psiquiatra sentar na frente de uma Secretaria Nacional que ia falar com comunidade terapêutica, eu falei, meu Deus do céu, vai ser desesperador. E, ao contrário, foi maravilhoso, porque ele soube, com todo o seu jeito, com a sua vontade de ouvir, com a abertura de diálogo, o doutor Quirino trouxe a cada um de vocês, a cada um de nós, né, do setor, a possibilidade de ser ouvido. Ele conseguiu construir dentro das suas ações, com muita habilidade, com muito cuidado, a defesa. Eu digo
sempre no diálogo, sem nenhum tipo de polarização. E eu acho isso muito saudável para onde ele está, então fica aqui o nosso abraço, foi por isso a escolha dessas 3 pessoas que nós fizemos. E a gente vai fazer nesse painel um formato diferente. Eu vou pedir que cada um de vocês, ou vocês, fiquem desde já abertos para poder fazer perguntas. Eu quero uma interação com eles. Eu não quero aqui falar, eu quero que vocês perguntem e quero que cada um de vocês possam ouvir o que eles têm a falar. Então, o tema que vocês perguntarem, eu vou pedir isso a vocês. Eu gostaria que vocês perguntassem algo que os 3 possam responder, porque os 3 vão responder a mesma pergunta. Tá certo? Podemos fazer dessa linha? Dessa maneira? Tudo bem? Quem vai querer começar? E eu vou avisando que se ninguém começar, eu vou começar a escolher, tá? Bom dia a todos os participantes da mesa. Vou saudar aqui na pessoa do Dr. Quirino, querido companheiro, por quem eu tenho grande admiração. Soraya Romina, sou subsecretária de Política sobre Drogas de Minas Gerais, e eu queria ouvir de vocês essa relação necessária entre parlamento, poder legislativo, executivo e sociedade civil. Talvez o nosso vereador possa começar a falar para a gente um pouco da sua atuação aqui em Campinas, envolvendo essa articulação tão necessária entre executivo, resguardadas as responsabilidades de cada ente, né, e a sociedade civil. Queria ouvir os 3 falando sobre isso. Obrigada. Legal. Eu acho que, para responder a tua pergunta, eu vou contar uma historinha rápida de como é que eu iniciei essa militância. Eu estava no meu primeiro ano do meu primeiro mandato, em 1989. Alguns aqui não eram nem nascidos ainda. E eu fui procurado por uma amiga que tinha um filho, na época, com 17 anos, dependente de cocaína. Ela foi no meu gabinete e falou: Rossini, me ajuda, preciso internar meu menino. E aí eu procurei, fui no Hospital das Clínicas da Unicamp, no Hospital Celso Pierro da PUC, Hospital Municipal Mário Gatti, na Secretaria Municipal de Saúde. Em 1989 não havia nenhum programa de saúde pública para tratamento da dependência química. Aí alguém falou: por que você não procura o Padre Haroldo? O Padre Haroldo já estava ativo aqui. E aí eu fui lá na fazenda do Padre Haroldo, com a mãe, o garoto, e depois de fazer lá a triagem, aquela para internar o garoto, o Padre Haroldo olhou para mim. Eu estava começando meu mandato, né? Com aquele sotaque dele, fala: doutor Rossini, o senhor quer ajudar o Paulinho? Eu falei: é claro, padre. Então fique o senhor sabendo que, como esse, existem dezenas, centenas, talvez milhares de Paulinho precisando de ajuda. O senhor, como autoridade, faça alguma coisa. Aquilo me tocou profundamente, eu tenho essas palavras gravadas até hoje, depois de tanto ano. Eu acho que toda ação política responde a um problema social. A sociedade tem que provocar, muitas vezes, o político a agir. Então, eu recebi aquela demanda e a tratei como missão, tanto que depois eu criei o Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas, fui presidente várias vezes, e eu acho que, assim, nos municípios, os conselhos municipais, hoje de política sobre drogas, são um espaço importante de mobilização, de articulação da sociedade para discutir especificamente as temáticas relacionadas à dependência química. Ali você consegue começar a formular ações de políticas públicas. Na relação com a Câmara, o vereador muitas vezes recebe a demanda e o vereador não executa nada, viu, gente? Não asfalta, não tapa buraco, ele só intermedia o pedido e quem faz isso é o Poder Executivo. Muitas vezes é uma indicação e faz essa ponte. O diálogo é o melhor caminho na política. Se você tem um bom relacionamento com o teu prefeito, governador ou presidente, você consegue abrir as portas para poder levar as demandas e tentar fazer com que aquilo possa ser incorporado
na prática do Executivo, né? Mas as relações políticas não são tão simples assim, porque tudo isso é muitas vezes permeado por questões ideológicas, né? Que é o que dificulta muitas vezes você avançar em algumas ações. Eu não vou, depois a gente pode aprofundar isso, mas quando a gente fala na questão das drogas, o governo só vai fazer quando aquilo for uma demanda social, a sociedade demandar. É um problema, queremos enfrentar. Mas hoje nós temos mais mobilização na sociedade para a legalização da maconha do que para cuidar do dependente. Infelizmente, por isso que eu falei que cada um aqui pode ser um agente político de transformação. Se nós não tivermos, nós que militamos na área, a consciência de que precisamos fazer essas transformações, a gente vai sofrer sempre uma pressão no sentido contrário. O doutor Quirino trouxe um dado ontem, acho que ele pode repetir, importante, né, dessa decisão do STJ, e dos malefícios que isso pode trazer. E eu vi nas redes sociais mais manifestações de apoio à decisão do que preocupação com que isso pode acontecer. Então, a sociedade tem que provocar o político e aqui nos níveis de poder a gente tem que saber articular essas questões para dar a resposta que a sociedade precisa. Se a questão veio a meia nublada, às vezes o próprio gestor político fica com dificuldade de saber o que eu faço. Porque eu vou falar o seguinte agora, como todo político visa no fim algo que dá voto, né? Você faz a coisa porque sabe que é bom para a sociedade, mas a grande motivação, isso tem apelo eleitoral, né? E as pessoas é que vão falar, olha, eu quero isso, a sociedade precisa disso. Então, para a gente articular aqui, a gente precisa primeiro vir a demanda da sociedade. Não sei se era bem isso que você queria ouvir, é só para a gente iniciar o bate-papo aqui. Bom, iniciar pelo final da fala do vereador Rossini. É a questão do político e as demandas da sociedade. Vai estar eleito quem for votado. É uma coisa básica. E para ser votado tem que ter um apelo e tem que ter a opção das pessoas para que seja conduzida aquela função. Hoje, o trabalho de vocês é um trabalho que é muito espalhado pelo Brasil inteiro. E o trabalho da sociedade civil, que sem vocês o caos estaria instalado, pode ser potencializado pela política, quer seja na Câmara Municipal, quer seja na Assembleia Legislativa, quer seja no Congresso Nacional, na questão da representatividade e no arcabouço legal daquilo que pode ser aplicado. Para que haja, principalmente no Executivo Nacional, uma organização dos esforços. Porque eu tenho certeza, a vida de cada um de vocês é muito difícil. É contadinho, é raspando o último grão do tacho. Estou falando alguma novidade para vocês? Não. Se for organizado e pudesse ser dentro de um caminho único, a tendência é que se facilite. Eu nunca fui alguém ligado diretamente ao trabalho de vocês. Não é minha vocação esse trabalho direto com vocês. Eu falo isso tranquilamente. Admiro o trabalho de cada um de vocês. Não é minha vocação. Minha vocação está muito mais a partir do momento da recuperação, na oportunidade da reinserção das pessoas no mundo, no mercado de trabalho, na oportunidade de ser produtivo e ser aceito por toda a sociedade. Conheço os Martellis, tanto o Paulo quanto o Dedé, muito antes de ser político. E dessa relação veio a oportunidade de estar participando aqui com vocês.
dentro do Congresso Nacional, eu sempre atendi a demanda por muito mais reativo do que propositivo, por não ser alguém ligado diretamente a vocês. Sempre fui chamado para correr atrás de um projeto que afetava isso ou aquilo, e sempre ajudei. Nos Correios, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de estar patrocinando aqui, ser um dos patrocinadores do FreeMind, em cima de uma constatação de um problema dentro de uma empresa que tem alcance nacional, à época 118 mil funcionários, que é o absenteísmo pela questão do álcool e das drogas. É uma realidade, e uma realidade crescente dentro da empresa, que não adianta ficar se escondendo, tem que ser devidamente tratado isso. E foi pautado para que seja tratado. O doutor sabe disso. Não adianta esconder? Tem que admitir e trabalhar com isso. Dentro do SEBRAE, nós temos uma oportunidade que acho que é o sonho de consumo de cada um de vocês. É a possibilidade das pessoas, Rossini, uma vez tratadas, uma vez dispostas a recomeçarem a vida, terem a oportunidade de serem produtivas com o seu próprio trabalho, através da abertura do seu próprio negócio. Todo mundo sabe também que a reinserção de quem sai dessa fase da vida tão difícil, dentro do mercado formal do trabalho, é muito difícil. É muito difícil. O preconceito das empresas, o preconceito dos próprios colegas em relação a essas pessoas que procuram uma nova oportunidade é muito grande. Eu senti isso dentro da minha própria empresa. Nós tínhamos um vendedor, o Toninho. Sujeito bacana, sul de Minas, 300 anos em Campinas. De repente, o Toninho sumiu. Ele foi achado, alguns meses depois, na rua, com álcool, fazendo tudo aquilo que podia fazer com ele. Acabou com a vida dele. Foi dada oportunidade para ele dentro da própria empresa. E agradeço aí, principalmente a um outro colega dele, um outro vendedor, o Ulisses Carlos, que era pastor. Ele ajudou dentro da empresa a que o Toninho fosse aceito pelos próprios colegas, que havia uma rejeição pela situação que ele se encontrava, e um trabalho coletivo de recuperação do Toninho. E ele se recuperou, voltou para a família dele, voltou para a casa da filha, e pôde se aposentar e ter uma vida normal a partir daí. Mas foi preciso todo um trabalho de reinserção. Mas é exceção, vocês sabem disso. E dentro do SEBRAE foi colocado para diversas demandas de diversas comunidades, não de todas, como nós temos a oportunidade de estar falando aqui agora, é de dar oportunidade para essas pessoas que, na maioria das vezes, já têm um talento nato, uma capacidade já de poder ter o seu trabalho e poder ter a sua renda a partir desse trabalho, da preparação dessa pessoa para ser dona do seu próprio negócio. Que o SEBRAE, para mim, tem uma máxima, é uma instituição que cuida de pessoas, que são empreendedoras, que querem ter o seu negócio. E o público, que é cliente de vocês, precisa ter essa oportunidade. Então, procurem dentro de cada uma das suas cidades, ou uma unidade do SEBRAE aqui, ou uma unidade do Escritório Regional do SEBRAE, para poder fazer esse trabalho focado nas pessoas que estão se recuperando e precisando da oportunidade. É um grande privilégio poder estar falando com vocês sobre algo que é concreto e pode realmente dar sequência ao trabalho de todos vocês na recuperação. É algo que, para nós, pode ser uma grande ação. Mas
Tudo isso, dentro da política, depende da vontade política e da eleição. Muitas vezes, sou cobrado pelo próprio Martelli, que está ali, o Dedé, eu falo coisas, Rossini, que são pé de voto. Pé de voto. Mas não podia ser, não seria eu se nós não estivesse falando. E que machucam e sacodem muita gente. E vocês têm um poder de mobilização muito grande para eleger bancadas. Eleger bancadas focadas no tema para que dê legitimidade às pessoas que estão no legislativo para fazer a devida pressão nos executivos e dar para aqueles que estão no executivo o suporte político para que essas ações aconteçam. Olhando de uma maneira sistêmica, potencializando o trabalho de cada um de vocês. Porque tem muito esforço por várias vezes recorrente, redundante, em direções opostas que, se uma vez organizados, dariam um reflexo, uma produtividade e uma efetividade muito maior na ponta. Então, fazendo esse apanhado geral, acho que a colocação que eu gostaria de fazer era essa. Bom dia, Soraya, muito bom estar com você aqui, obrigado pela pergunta. Soraya e todos, desde o início da atual gestão do governo federal, quando nós criamos essa nova Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, lá no Ministério da Cidadania, uma recém-criada pasta, nós começamos a trabalhar e implementar ações em conjunto com parceiros. Nós tínhamos muito claro, desde o início, que não seria possível caminharmos sozinhos. Os problemas, as questões concernentes às drogas são extremamente complexas e nós precisamos caminhar com parceiros. E é assim que nós temos pautado as nossas ações desde o início, lá de 2019. Nós temos trabalhado, por exemplo, com as entidades da sociedade civil, têm sido grandes parceiros do governo federal. O poder público constituído pode muito, vocês podem muito, entretanto, juntos nós podemos muito mais, né? Quando nós nos juntamos, nós não somamos, nós multiplicamos. Então, nós temos buscado a aproximação e o trabalho em parceria com as entidades do terceiro setor. E aqui, por exemplo, eu gostaria de falar algumas dessas parcerias que eu julgo que são extremamente importantes. Por exemplo, com as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, antes dessa gestão do governo federal, infelizmente, eram colocadas à margem do processo das políticas públicas sobre drogas em nosso país. Em 2018, por exemplo, o governo federal financiava pouco mais de 2.000 vagas para o tratamento gratuito das comunidades terapêuticas, como, por exemplo, o Instituto Padre Haroldo, que o vereador Rossini aqui nos falou. Nós chegamos no final do ano passado, em dezembro, a mais de 17.300 vagas financiadas, ou seja, nós saltamos de 2.000 para mais de 17.000 vagas. Hoje financiamos vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas em todos os estados brasileiros. E nós temos não só custeado vaga, porque essa é uma outra questão importante, nós temos trabalhado também com ações que buscam a estruturação do segmento, são ações estruturantes. Por exemplo, nós conseguimos, num trabalho muito importante, articulando no Congresso Nacional, colocar as comunidades terapêuticas na lei da filantropia, né, para que elas possam ter isenção tributária. Essa é uma ação para estruturar o setor. Claro que custear a vaga é importante, mas essa pode ser uma ação transitória. A gente precisa trabalhar também ações que buscam estruturar o segmento. E a gente tem buscado fazer isso. A gente tem buscado colocar recurso por outras vias, como, por exemplo, por emendas parlamentares, também no trabalho em conjunto com o Congresso Nacional. Só para a gente passar uns números, nós saltamos de cerca de 12 milhões de reais de emendas parlamentares para mais de 60 milhões de reais esse ano. Nós quintuplicamos a quantidade de recurso aportado para as entidades. Então, nós temos trabalhado bastante com as comunidades terapêuticas, temos trabalhado também com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Hoje nós ajudamos
no financiamento de grupos como Pastoral da Sobriedade, também o Rossini tem um contato bastante estreito com essa importante entidade, Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva ligado à Fazenda Esperança. Nós temos trabalho em cooperação com os grupos anônimos, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon, tudo buscando organizar uma rede ampla de recuperação. Temos trabalhado também na área de prevenção e temos buscado também trazer parceiros da sociedade civil. Estou vendo o pessoal da Coalizão Brasil, que está aqui. Na próxima semana, lá em Brasília, nós assinaremos um acordo de cooperação técnica com a Coalizão Brasil, que representa o CADICA aqui no nosso país. Nós temos um trabalho em conjunto, por exemplo, na área de prevenção a acidentes automobilísticos, aqui no Brasil, com o MAD, que é uma instituição muito importante. A gente tem conseguido reduzir ano a ano as mortes no trânsito, a quantidade de acidente no trânsito ligado ao uso de substância psicoativa. Então, a gente tem buscado trazer essas, como eu costumo dizer, a gente conversa bastante sobre isso, né, Soraya? São as forças vivas da sociedade para o processo de trabalho conjunto. Então, essa tem sido uma característica que nós temos buscado trabalhar em Brasília. E temos trabalhado também em parceria com grupos de advocacy, que trabalham, por exemplo, contra a legalização das drogas. E isso é muito importante. Quando eu estava ouvindo aqui o Rossini falar, por exemplo, né, ontem nós tivemos, antes de ontem, a decisão do STJ, que liberou, por exemplo, a possibilidade de plantio de maconha, né, enfim, por particulares. Essa é uma questão muito grave que nós vamos enfrentar a partir de agora no país. Nós precisamos fazer frente a situações como essa. E aí o Rossini fala, caramba, né, nas redes sociais tinha mais manifestações, talvez, a favor do que contra. É interessante isso, né, para que a sociedade possa entender que ela precisa se engajar em ações políticas. Só para contar uma história aqui, Rossini, em 2018, eu estava no Ministério da Saúde. Lá no Ministério da Saúde, eu representava essa pasta no Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, no CONAD, 2018. Em 2017, nós tínhamos feito uma mudança importante na Política Nacional de Saúde Mental, nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, e a nossa ideia é que nós pudéssemos alinhar as mudanças realizadas na política de saúde mental com mudanças que nós queríamos fazer na política de drogas, para que ocorresse um alinhamento dessas políticas. Então, nós começamos a trabalhar lá no CONAD, lá no Conselho. Eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos num debate, eu e um representante da sociedade civil lá, e eu queria que fizesse constar numa resolução que nós estávamos trabalhando, que acabou, inclusive, dando o mote, a possibilidade da gente mudar a política sobre drogas em 2019, né, já na outra gestão do governo federal, e eu queria que fizesse constar no texto dessa resolução que a gente estava criando, que nós deveríamos ter uma política nacional sobre drogas no país que fosse absolutamente contrária à redução do controle sobre as drogas ilícitas hoje, como, por exemplo, a maconha. Ou seja, uma resolução que colocasse de um jeito bastante claro que a sociedade brasileira era contra a legalização das drogas. E foi interessante porque, claro que houve um debate ali, o camarada falava, não é possível você colocar, que fizesse constar na resolução, que a sociedade brasileira majoritariamente, era esse o termo que estava ali no texto, que eu estava apresentando, que majoritariamente a sociedade brasileira é contra a legalização das drogas. Eu falei, olha, então se você me apresentar qualquer pesquisa, qualquer enquete, qualquer levantamento com a população brasileira, mostrando que no Brasil a sociedade é favorável à legalização das drogas, eu abro mão, eu retiro aqui o meu pleito, a minha solicitação. Claro que ele não pôde fazer isso, porque todas as pesquisas que são feitas na sociedade brasileira mostram que a sociedade brasileira é majoritariamente contra a legalização das drogas. Só que existem grupos muito bem articulados, unidos, e que têm força de fazer barulho, de persuasão, de pressão política, que muitas vezes, na hora que a gente começa a ouvir manifestações em redes sociais, principalmente na mídia, a gente quase que acredita que aquilo ali representa, de fato, os anseios e a posição majoritária da população brasileira, o que está longe de ser verdade. Então, isso daqui mostra para a gente a necessidade do engajamento político das pessoas
da sociedade, dos grupos, das entidades. Tudo que a gente vai fazer em Brasília, no município, no Estado, depende necessariamente de decisões políticas. E os grupos mais articulados são os grupos que vão fazer mais pressão. E pode ser que aquela posição não represente a maioria das pessoas da sociedade. Por isso, então, que a maioria das pessoas da sociedade precisa se mobilizar. Só para aproveitar, então, e finalizar aqui, falar da nossa relação com outros poderes. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, muito próximo do Judiciário. Nós tivemos recentemente acompanhando uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, no STF, que busca a descriminalização de todas as drogas no país. Nós, desde 2019, temos tido uma ação muito dura, muito firme lá no Supremo, para evitar que essa ação vingue. Isso também seria um grande problema para a nossa sociedade, no nosso entendimento. Nós temos tido uma ação muito próxima do Legislativo, e lá no Legislativo nós conseguimos avançar bastante. Por exemplo, destaco aqui alguns avanços, a publicação da nova Lei de Drogas, a 13.840, logo no início da nossa gestão lá no governo federal, numa articulação muito forte no Congresso Nacional, na Câmara, mas principalmente no Senado. Nós conseguimos agora, recentemente, acabei de falar, a possibilidade da inclusão das massoterapêuticas na lei da filantropia. Nós temos conseguido fazer um aumento importante do nosso orçamento. Se a gente consegue colocar recursos para as massoterapêuticas, é porque a gente precisa ir lá no Congresso e disputar o orçamento. No ano passado, a gente conseguiu contratar mais 6.300 vagas nas massoterapêuticas. Nós conseguimos aportar um recurso adicional de 80 milhões de reais. Onde a gente conseguiu esse dinheiro? Lá no Congresso. A gente precisa disputar esse espaço. E nós, do Legislativo, temos feito isso. Nós, por exemplo, temos buscado lá no Congresso esse trabalho próximo para emendas parlamentares. A gente, como eu já disse, conseguimos aumentar bastante o quantitativo de recurso aportado. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, nós trabalhamos para construir uma frente parlamentar de apoio para as massoterapêuticas. Nós temos também trabalhado na articulação com o legislativo local, nos estados, municípios. Temos trabalhado com os municípios, com o executivo dos municípios, temos feito acordos de cooperação técnica. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos esses acordos com o município de Sorocaba. Acabamos de assinar uma novidade, a gente ainda nem fez o lançamento, um acordo de cooperação técnica com o município de São Paulo, para o enfrentamento das cenas abertas de drogas, das cracolândias, que é um problema muito importante que nós temos no município de São Paulo. Nós temos acordo de cooperação técnica com os estados, inclusive com o estado de Minas Gerais, foi o primeiro estado, né, Soraya, que a gente fez um acordo de cooperação técnica formal, e através dele a gente tem podido fazer uma série de ações, ou seja, porque o governo federal muitas vezes estabelece uma normativa, uma política, só que, na verdade, o nosso desafio é fazer essa política chegar na ponta. E a gente consegue fazer isso, a gente tem conseguido avançar bastante, graças ao apoio e à parceria que a gente tem tido, as conversações, o diálogo. Nós criamos uma instância na política de drogas agora, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que reúne os gestores estaduais com o gestor federal para a gente articular as ações. Ou seja, a nossa ideia, sempre, desde o início, a gente tem trabalhado cada vez mais para aprimorar isso, é que a gente possa ter uma linha direta de trabalho em conjunto com estados, municípios, com as casas legislativas, não só em nível federal, mas também nos estados e municípios, com as entidades da sociedade civil, com os conselhos, por exemplo, o Conselho de Polícia sobre Drogas, estaduais, municipais, enfim, nós temos muito claro, e essa tem sido, inclusive, uma marca dessa gestão do governo federal, com o slogan menos Brasília e mais Brasil. Então, a ideia é que a gente possa buscar, de fato, fazer com que possa chegar na ponta as ações que o governo federal tem executado. Então, esse trabalho em conjunto, essa parceria, essa articulação, no nosso entendimento, no governo federal, é absolutamente fundamental. Muito bom. Trocando em miúdos o que os três disseram, acho que é importante que no estado de cada um de vocês, no município de cada um de vocês, vocês identifiquem, dentro das possibilidades, principalmente com o espírito coletivo, muito importante que se diga isso, encontrem pessoas que têm afeição
ao tema daquilo que vocês trabalham. Trocando em miúdos, acho que foi isso, e aqui a gente pode ver o quanto isso é bom e o quanto isso é importante. O Rossini, o projeto de prevenção, vocês souberam ontem, escutaram do prefeito Dário aqui em Campinas. O Dário fez, inclusive, uma fala, Guilherme, interessante da participação e da relação que ele tem conosco, né, de outras jornadas, de bastante tempo. Ele faz um projeto aqui em Campinas, com 800 funcionários públicos, não é isso, Rossini? São 800 que estão sendo capacitados com capacitação internacional nessa termo de cooperação que nós estamos fazendo, que foi, inclusive, apresentado em Abu Dhabi pelo Paulo, esse trabalho. E por que isso foi possível? Porque o Rossini defendeu isso aqui, ele fez esse papel, ele fez essa relação, por ser um vereador que está ligado ao tema, ele conseguiu sensibilizar o prefeito, que isso é importante. É importante que a gente tenha sempre essa visão do quanto é fundamental ter, junto da causa, pessoas que defendam de forma coletiva, quero frisar sempre isso, de forma coletiva, aquilo que é importante. E vou fazer uma sugestão para o doutor Quirino e para o Guilherme, que estão sentadinhos aí um do lado do outro. Aqui as Fazendas Esperança, junto com o Escritório Regional do SEBRAE, ele está fazendo um trabalho de empreenda rápido junto às pessoas, aos jovens, as pessoas que estão se recuperando em véspera de sair. A nossa gerente lá está fazendo isso. Eu conversei esses dias, visitei o Novo Sinai lá em Votuporanga, coloquei o Carlinhos em contato com o gerente regional de Votuporanga, então quero só reforçar o que o Guilherme disse. E acho que isso, doutor Quirino, pode ser uma coisa nacional, um trabalho que vocês podem conversar em cada estado, ter uma forma de atuação nesse sentido, de trazer o empreendedorismo para aquele, na hora que ele está saindo, essas capacitações. No caso do Empreenda Rápido, aqui em São Paulo tem, eu não sei nos outros estados, mas eu acho que é uma sugestão que eu quero deixar para todos. Vamos lá, tem mais 4 pessoas que me falaram de perguntas, ali foi essa moça primeiro, depois é você, depois tem um lá, depois lá e aqui. Bom dia. A minha pergunta é para o doutor... desculpa. Meu nome é Marlene, eu sou assistente social do município de Castilho, um município mais ou menos de 21 habitantes que fica na divisa do Mato Grosso do Sul. A gente tem uma demanda lá muito grande, né, de dependência química, eu acredito que seja por conta da divisa de estados, né? E eu confesso que ontem eu ouvi toda a fala do doutor Quirino e eu confesso que eu fiquei intrigada, assim, falei, gente, onde nós estamos errando? Porque nós temos uma dificuldade muito grande lá no município quando vamos fazer internação involuntária. A internação voluntária para a gente é bem tranquila, porque lá na região a gente tem muitas comunidades voluntárias, né, mantida pela igreja, mantida pela sociedade civil, é bem tranquila. Mas quando diz na internação involuntária, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Agora, com essa nova lei, fala que o médico, junto com a família, ele pode pedir a internação involuntária. Só que aí está. O médico, junto com a família, pede a internação involuntária. O dependente não aceita essa internação. Como que a gente vai abordar ele para levar para a internação? A polícia não ajuda, porque eles não podem pôr a mão, porque ele não tem mandado judicial, né? Tá, a polícia não ajuda. Aí, para onde vamos encaminhar? O hospital não aceita, porque o hospital não tem estrutura para segurar o dependente químico. Pior ainda quando é adolescente. Adolescente, então, a gente não tem lugar nenhum para mandar. Resumindo, quando é uma família de uma condição financeira razoável, a família liga, né, para uma comunidade terapêutica involuntária particular, o pessoal da comunidade terapêutica vem e resgata esse paciente e leva para a comunidade terapêutica. Quando é uma família desfavorável financeiramente, que a prefeitura precisa ajudar, e nós temos um apoio muito grande lá da Secretaria de Saúde, do Poder Municipal, que ajuda muito, mas a gente tem essa grande dificuldade. Como que a gente vai abordar? A gente não tem SAMU lá na cidade, então é muito difícil, tá bom? Então, é essa questão, onde a gente está errando? Porque diz que essa nova lei ajuda. Perfeito. Obrigado. Marlene, obrigado pela sua questão. Antes da gente falar sobre isso, eu vou aproveitar o que o Dedé nos falou, depois que nós conversamos aqui. Nós temos total interesse nas ações de empreendedorismo
doutor Guilherme, nós inclusive, viu, Dedé, nós temos parceria com várias entidades nessas três grandes frentes de ação: prevenção, tratamento e reinserção social. Nessa área de reinserção social, nós temos um projeto em parceria com a ANGE, que é a Associação Nacional dos Jovens Empreendedores. E nós temos, Dedé, um projeto chamado Brasil Mais Empreendedor, que nós levamos para as comunidades terapêuticas, e nós ajudamos as pessoas que estão acolhidas nas comunidades terapêuticas a poderem fazer projetos, trabalhos de empreendedorismo de baixo custo. Então, isso tem sido uma frente de trabalho que a gente tem utilizado. Nós temos maior interesse em aprimorar e dar mais potência para as ações de empreendedorismo no processo de recuperação e reinserção social dos dependentes químicos. Bom, então, Marlene, nós, o governo federal, em 2019, nessas mudanças legislativas que temos feito, inclusive em parceria nesse trabalho conjunto no Congresso Nacional, conseguimos aprovar a nova lei de drogas, que traz uma série de mudanças para aprimorar a possibilidade de enfrentamento mais efetivo aos vários problemas relacionados às drogas no país. E uma dessas mudanças foi a possibilidade, pela primeira vez, nós tivemos a inclusão da internação involuntária para pessoas com dependência química. Isso foi um grande avanço que a gente teve no país. Já existia, só para a gente fazer um entendimento aqui mais aprofundado do tema, porque acho que pode ser relevante, já existia no Brasil a possibilidade da realização da internação involuntária para pessoas com transtornos mentais, aí obviamente incluindo as pessoas com dependência química, já que a dependência química é considerada um transtorno mental. Então, essa lei que vigora no Brasil já há mais de 20 anos, há 21 anos, que é a Lei 10.216, de 2001, essa lei, lá no seu artigo 6º, coloca a possibilidade de internação nas três modalidades: voluntária, involuntária e compulsória. Então, isso daí já existia no Brasil, essa possibilidade. Só que alguns operadores do direito tinham um entendimento que talvez a internação involuntária não se aplicaria para as pessoas com dependência química, e só para as pessoas com transtornos mentais, excluindo a dependência química. Então, para dirimir esse debate, essa dúvida na sociedade, nós fizemos incluir, ratificando, então, a ideia da possibilidade da internação involuntária para pessoas com quadros clínicos mais graves, que se colocam em risco outras pessoas. O que aconteceu no Brasil, infelizmente, ao longo de muitos anos, foi que a internação para pessoas com transtornos mentais e dependência química foi quase que demonizada, de uma maneira absolutamente equivocada, esse entendimento. A internação, nessas três modalidades, elas não têm nenhuma situação de violação de direitos, pelo contrário, ela garante direitos de pessoas numa situação de gravidade clínica, garante direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida. O camarada pode estar com risco de suicídio importante, você não consegue manejar esse indivíduo em serviços de base comunitária, você precisa fazer uma internação para essa pessoa. O que acabou acontecendo no Brasil é que a gente teve o fechamento indiscriminado de leitos hospitalares, em clínicas, em serviços que faziam internação. Só para a gente ter uma ideia, só para te passar um número, nesses últimos anos a gente vem trabalhando para reverter essa situação. Às vezes, com esse trabalho, a gente ainda precisa avançar muito. Hoje, a gente tem no Brasil uma taxa de 0,07 leitos para cada 1.000 habitantes para a internação dessas pessoas no Brasil. Se a gente pegar, Dedé, países da OCDE, por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo, as taxas desses países é de 0,7 leito para cada 1.000 habitantes, ou seja, 10 vezes mais do que a gente tem no Brasil. Isso significa que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acessar serviços de internação. A gente tem buscado reverter isso, a gente tem buscado aumentar a disponibilidade de leitos, mas é muito importante que o poder público local também tenha interesse em aumentar o leito, porque a gente só consegue aumentar o leito, e esse trabalho é realizado pelo Ministério da Saúde, se existe uma demanda local para que a gente possa criar, que a gente possa financiar leitos nos estados e nos municípios. A gente tem buscado induzir essa política, mas é importante que nós estejamos juntos, alinhados com os gestores locais para fazer essa ampliação de leitos. Uma outra coisa que é importante, só para dirimir uma situação que ficou
talvez não muito clara para mim, mas só para lembrar, comunidade terapêutica não faz internação, não faz, em nenhuma modalidade, nem voluntária, nem involuntária, nem compulsória. A terapêutica faz acolhimento, necessariamente voluntário. Que serviços que fazem internação? Hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas em dependência química. Inclusive, a gente tem avançado agora na regulamentação das clínicas. A gente acabou de conseguir que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, publicasse uma normativa de regulamentar o trabalho médico nessas entidades. A Anvisa, também por uma provocação nossa, acabou de publicar uma nota técnica 53, que também regulamenta toda a parte sanitária das clínicas, porque existia aí um hiato normativo nessa área das clínicas. A gente quer avançar ainda mais para que até o final desse ano a gente tenha, tal qual existe para as classes terapêuticas, para os hospitais, um arcabouço jurídico, legal muito forte. A gente quer também que isso esteja presente para as clínicas especializadas. Então, a gente tem avançado no trabalho de regulamentação, de apoio para a criação de novos leitos, de novos serviços, mas a gente, infelizmente, tem uma cobertura desses leitos muito ruim, Brasil afora. Então, a gente precisa trabalhar, eu fico à disposição para te ajudar nisso, enfim, lá com o seu município. Em relação às dificuldades técnicas que você falou, esse também é outro problema. E a gente também, desde o governo federal, a gente tem buscado ajudar os municípios e estados a solucionar isso. Então, por exemplo, no ano de 2020, nós fizemos um grande treinamento para o SAMU do Brasil inteiro, justamente para abordar, no contexto pré-hospitalar, pessoas em risco de suicídio, pessoas com dependência química que precisam de remoção para serviços de saúde, enfim. Agora, é muito importante, por exemplo, que no município exista o SAMU, se não existir o SAMU, exista uma outra forma de abordar as pessoas, porque, claro, quando a gente fala de internação involuntária, o indivíduo não quer. Depois da gente fazer esse tratamento, essa abordagem pré-hospitalar, no contexto hospitalar, levou para o serviço de urgência e emergência, é preciso que o serviço de urgência e emergência seja preparado para receber essa pessoa. Depois, constatando a necessidade de internação, e lembrar que a internação é um ato médico, como você mesma diz, é o médico ali do plantão que vai decidir se interna ou não, discutindo o caso, obviamente, com a família, tendo o respaldo de um responsável pela internação. Mas aí o médico falando, olha, precisa realmente fazer a internação com o serviço de referência do município para esse tipo de tratamento. Ou seja, os municípios precisam ter referência. Se tem uma pessoa com câncer lá no seu município, para onde que manda? Manda para o hospital tal. Se alguém infarta e precisa fazer uma ponte safena, uma angioplastia, sei lá, para onde que manda esse camarada? Lá no seu município dá conta? Se não dá, para onde que manda? A mesma coisa precisa acontecer para a saúde mental. Então, o município precisa ter um serviço de referência. Para onde que manda essas pessoas? Então, esse arranjo local precisa ser feito, né, para que a gente possa dar conta dessas demandas todas. Mas nós temos, no Brasil hoje, lá no governo federal, buscado avançar para que a gente possa ter no Brasil a possibilidade concreta de pessoas precisando da internação involuntária, que isso seja colocado à disposição. Inclusive, agora em São Paulo, eu falei que a gente está trabalhando em parceria agora com a Prefeitura de São Paulo, o prefeito acabou de anunciar, já faz aí uns 10 dias mais ou menos, que está realizando internações involuntárias para as pessoas na Cracolândia. Isso não significa porque você vai ficar pegando gente na Cracolândia e levando para a internação. Mas pessoas que apresentam quadros clínicos graves, novamente, que estão em situação de risco, o poder público precisa salvaguardar o direito dessas pessoas a contato com o serviço de saúde e um tratamento apropriado, o que pode incluir a internação involuntária. É de fato uma pergunta importante, uma colocação importante, porque o Rossini, como vereador, e que tem referência de droga, quantas pessoas que não batem no teu gabinete para perguntar o que faz? No atendimento mesmo que eu faço para o Guilherme, é um monte de gente que chega e fala sobre esse tema. E a verdade, doutor Quirino, é uma só. Eu não sei nem o que responder, porque a grande maioria das pessoas não sabe como é que isso pode, qual é o encaminhamento que pode ser dado, então a sua colocação foi perfeita nesse sentido. Dede, posso só complementar uma coisa rápida?
O doutor Quirino falou bem, mas desde 2001, com a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que veio daquela luta antimanicomial, que previu a internação involuntária, não houve, e eu acho que isso está sendo feito agora, uma regulamentação de como se dá essa internação voluntária. Eu sou também membro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, do Estado de São Paulo, CONED. E a gente tem recebido diversas denúncias do Ministério Público. O que acontece é o seguinte: a internação involuntária é contra a vontade. Não tem hoje um protocolo que defina como você vai lá e pega o cara contra a vontade e leva ele para uma clínica. Aí tem que ser clínica. E, infelizmente, há alguns excessos e abusos sendo praticados por algumas clínicas, que chega e leva o cara à força, na porrada, desculpa a expressão, amarra, dá um sossega meu boi. Então, eu acho que nesse trabalho junto com a Anvisa, precisa pensar como fazer isso. Nós ainda não temos hoje assim, um procedimento, um protocolo que defina como é que você faz a condução, né, desse indivíduo que não quer, e até onde, enquanto ele não foi declarado incapaz, e aí seria a internação compulsória, ele tem o direito de falar não quero, né? Levá-lo à força não é uma coisa tão simples. Por isso, esse é um problema real que dificulta muitas vezes você promover a internação involuntária ainda hoje. Só para esclarecer, Rossini, na verdade, o SAMU, né, e a gente fez um trabalho importante com o SAMUs. O SAMU tem sim, né, um protocolo de como abordar as pessoas. Então, em casos graves, se o indivíduo está em situação de risco, o resgate público para essa pessoa, você pode ter resgates particulares. E todo o excesso, obviamente, que precisa ser denunciado, precisa ser abordado. Mas o resgate público dessas pessoas precisa ser feito pelo SAMU. E o SAMU tem e precisa seguir protocolos de trabalho. Eu acho que no Brasil hoje, mais do que excessos, e existem, e a gente acompanha isso, mais do que excessos na realização de internações involuntárias, onde a gente padece mesmo na ausência, né, da possibilidade de realização de internação involuntária. Obviamente que não só isso, né, uma série de fatores que, infelizmente, acabou levando a gente a ter situações como, por exemplo, da Cracolândia de São Paulo, que persiste lá há mais de 30 anos. Né? E lembrando também, né, a questão da interdição, só para esclarecer esse ponto também, que eu acho que é relevante, para a realização da internação compulsória, que é aquela que acontece a mando da justiça, né, não há necessidade da interdição do indivíduo. Ele pode ser interditado ou não. Então, só para lembrar que existe a possibilidade da internação compulsória, sem necessariamente que haja interdição do paciente. Então, essas questões são importantes, só para a gente aproveitar aqui o momento para esclarecer esses pontos também. Bom dia a todos. Dedé, Paulo Martelli, parabéns pelo evento, é o meu quarto FIMRAD. Sou aqui da cidade de Indaiatuba, pertinho. Presidente do COMAD, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, estou com a nossa equipe aqui. E a pergunta é direcionada ao Dr. Quirino. Como ele disse anteriormente, os conselhos municipais são as pontas, né? Interligado, claro, com os conselhos estaduais e o Senapred. A pergunta é, como fortalecer de forma prática esses conselhos, de forma legal também, no sentido de interagir através de editais, de subvenções, de apoio a projetos de prevenção, diretamente do município, Dr. Quirino? Essa é a minha pergunta e parabéns pela presença. Antes do Dr. Quirino responder, eu acho que é importante o papel dos conselhos municipais, não só de drogas, mas acho que aí o Rossini e o Guilherme podem falar sobre isso também. Então, rapidamente, né, os conselhos estaduais, municipais, são extremamente importantes. É muito importante que a sociedade civil possa se organizar para ocupar esses conselhos. Só quero aproveitar aqui, falar dos conselhos. Então, até o Rossini estava me mostrando aí algumas informações do Conselho de Drogas aqui do Estado de São Paulo. Eu conheço bastante vários dos integrantes do conselho. E essa é uma questão importante
E isso remete àquela conversa inicial que a gente teve. Se a gente pegar o perfil dos conselheiros, Rossini, do Conselho de Política de Drogas do Estado de São Paulo, nem de longe representa, vou falar outra vez aqui, nem de longe representa a sociedade paulista. Nem de longe. Os conselheiros aqui representam tudo quanto é tipo de interesse, menos os interesses reais da sociedade do Estado de São Paulo. E eu conheço a maioria deles. Representam entidades que defendem claramente legalização de drogas, são contra a internação. É uma loucura o Conselho de São Paulo. Isso acontece em vários lugares. Por quê? Porque, na verdade, o grosso da sociedade não se mobiliza, não se articula para ocupar esses espaços. Então, quem acaba ocupando esses espaços, na maioria das vezes, são militantes, né, que estão ali buscando implementar pautas que não necessariamente representam a pauta da maioria da população brasileira. E isso acontece nos conselhos nacionais, nos conselhos estaduais, nos conselhos municipais. Então, os conselhos são importantes, mas mais importante do que os conselhos é que a sociedade local se mobilize para ocupar os espaços. E nós temos incentivado algumas entidades, por exemplo, como as terapêuticas, grupos de mútua ajuda, que possam ocupar esses espaços. Porque na política, né, não existe espaço vácuo, não existe vácuo. Aparentemente, se deram uma frase do Antônio Carlos Magalhães, né, do ACM, e isso não é verdade, não existe vácuo. Se você não ocupa, alguém vai ocupar. E o seu interesse talvez não esteja representado ali no Conselho. Então, nós temos apoiado lá no governo federal a organização dos conselhos, mas temos apoiado ainda mais que as entidades que representam a maioria da sociedade. Porque quando se fala em sociedade civil, um camarada faz um grupo ali, não, eu defendo aqui a liberação da maconha, que de longe não é a posição majoritária da população brasileira. Aí você junta 3, 4 grupos, isso representa metade de um conselho, e esses caras conseguem pautar nos conselhos essa posição. Então, só queria falar isso porque é muito importante que cada um de vocês aqui possa estar atentos para a participação política. Já que essa mesa está discutindo isso, eu gostaria de sugerir fortemente que cada uma das entidades aqui possa ocupar conselhos de saúde, conselho de criança e adolescente, conselho de drogas. Só para dar um exemplo aqui, né? Nós conseguimos, no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, nós conseguimos aprovar o acolhimento voluntário de adolescentes com as terapêuticas. Nós recebemos uma manifestação contrária do Conselho aqui do Estado de São Paulo, né? Que nós respeitamos, obviamente, não concordamos e seguimos adiante. Por quê? Porque a maioria dos conselheiros aqui de São Paulo, do CONED, do Conselho Estadual, tem uma posição contrária. Que nós respeitamos, mas eu tenho quase certeza, isso eu não posso falar que eu tenho certeza, porque eu não conheço nenhuma pesquisa a esse respeito com a população de São Paulo. Mas se a gente perguntar à população de São Paulo, se a população de São Paulo concorda com o acolhimento voluntário, o camarada consciente, a família consciente, e aí chega um conselho de drogas e fala, não, mas eu acho que isso não é bom para você. Caramba, o jovem falou que quer, a família falou que quer o acolhimento com a terapêutica, e aí chega um conselho e fala, não, mas não pode, o melhor para você é outra coisa. Então a gente precisa entender essa situação. Só queria aproveitar e falar isso dos conselhos. E obviamente que os conselhos têm um papel importante para pautar políticas públicas de prevenção, de tratamento, e nós, o governo federal, estamos sempre à disposição dos conselhos para ajudá-los nesse processo. Você não dirigiu para mim, mas como político eu vou falar. Você falou que todo mundo está mais interessado com o doutor Quirino. Nada natural, é a área de vocês. O que esse cara que está vindo aqui, nunca tratou diretamente com o assunto, veio fazer aqui nesse dia? Veio procurar voto? Não vim não. Eu vim aprender um pouquinho mais com vocês, porque eu acho que a participação é importante. E os conselhos, tanto nesse tema como em todos os outros temas, saúde, segurança,
desenvolvimento econômico, são fundamentais. Agora, cabe à organização em cada uma das cidades na participação. Como o próprio vereador Rossini colocou, a questão ideológica vem à frente, grupos menores, muito bem organizados, se organizam para ter essa maioria dentro dos conselhos, e daí o conselho está formado. Se não houver uma abertura e colocar a política para trabalhar mesmo, vai ter o conselho contaminado dentro do município que não vai resolver. Não vai resolver mesmo. Aí é muito mais um puxão de orelha para todo o setor que tem que abrir. Se for ficar só lamentando, vai ficar lamentando e tendo que obedecer aquilo que aquele conselho composto daquela forma está definindo. Então, é muito mais uma organização de cada um, em cada um dos municípios. E interagir com os outros conselhos. Lá em Indaiatuba, prefeito Gaspar, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cebolinha. Vocês têm que estar juntos. Um tem que estar complementar o outro. Tem que estar complementar o outro. Tirou de lá, vem para desenvolvimento econômico para poder fazer a reinserção. Mas tem que ter o trabalho político dentro de cada uma das cidades. Só para reforçar a importância dos conselhos municipais e estaduais, né? A Constituição de 88 transformou a nossa democracia de só representativa para participativa. Nós somos uma democracia representativa, temos o direito de escolher aqueles que nós queremos que nos represente nos vários níveis, nos dois poderes, mas somos uma democracia participativa. E o canal de participação da sociedade na democracia são os conselhos, chamados inclusive conselhos de direitos. E mudou a configuração daquilo que antes era chamada política de governo. Esse governo entra, tem a política dele, como se quando a gente elege um governo, a gente dá um cheque em branco para ele fazer o que quer. E uma transmutação de política de governo para política de Estado, política pública. E na concepção da política pública já muda na sua formatação. Toda a política pública deve, no início, ter a possibilidade de participação e manifestação da sociedade, né? E os conselhos acabam sendo esse instrumento de participação, que é pouco ou mal usado, às vezes, ou aproveitado pela sociedade. Tanto na Pastoral da Sobriedade, quanto na FEBRACT, a gente sempre estimula quem milita na área a ocupar esses espaços, como o doutor Quirino falou aqui agora. Não só os conselhos municipais de política sobre drogas, os COMADs, mas os outros. Porque muitas vezes são nos conselhos que você tem a possibilidade de discutir como é que o prefeito local vai aplicar os recursos da área da saúde. Por que não destinar uma parte disso para subvencionar, subsidiar acolhimentos em comunidades terapêuticas, né? E também discutir como que o município está tratando as questões relacionadas à temática de drogas. É proibido vender, fornecer, distribuir qualquer substância que possa causar dependência a menor de 18 anos. Sabia disso ou não? Todo mundo sabia, né? No teu município, se você mandar um moleque de 12 anos no bar comprar cerveja, ele compra? Não é? Então, uma transgressão clara da lei. Aliás, o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza isso. A pessoa que fizer isso pode ser, inclusive, ter pena de reclusão. No Conselho, eu acho que a gente pode fazer essa discussão, porque na cultura brasileira, a bebida alcoólica não é droga, né? Parece que é tão normal. Mas eu acho que, eu estou dando um exemplo muito simples, para dizer assim, a profundidade que pode ter um debate, uma discussão no âmbito dos conselhos municipais. E, a partir dali, formar uma convicção que leva como demanda para o gestor público. Olha, nós temos dificuldade de acolhimento, internação de dependentes químicos no município, esse é um problema. Vamos reverberar no conselho e vamos fazer com que isso chegue com força para o gestor, para ele entender, eu preciso enfrentar esse problema, né? Já foi dito aqui, mas eu represento hoje, eu já representei, já fui presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, na época eu representava a FEBRACT,
Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Na minha gestão, nós fizemos muitos encontros para fortalecimento e estímulo de criação de conselhos municipais. Hoje eu estou lá representando a Pastoral da Sobriedade. E nós disputamos no tapa essa indicação, desculpa a expressão, porque vagou uma representação da sociedade civil, havia um pleito da Pastoral da Sobriedade com outras 3 entidades para ocupar aquela vaga. E assim, e não foi uma discussão simples, o debate, as 3 entidades se apresentaram, e a nossa, por ser Pastoral da Sobriedade, muitos acham, não, é a igreja presente, não é para ir, enfim. A gente acabou por 2 votos sendo escolhidos, mas não foi fácil. A Lúcia Isdói é a atual presidente, ela é a presidente do Instituto Padre Haroldo, presidente do CONED, e nosso que ela sofre lá, que o doutor Quirino falou é verdade. Mas é um espaço democrático, a gente tem até que respeitar a opinião dos contrários. Mas a gente vê que alguns movimentos mais liberalizantes, eles são mais estruturados, organizados, do que aqueles que, talvez acredite aqui, que a maioria de nós pense conosco. Martin Luther King falava, o que me preocupa não é o barulho dos maus, não é isso? Mas o silêncio dos bons. Então, e na Pastoral da Sobriedade, a gente fala, Dom Irineu Danelon que criou, ele falava assim, o mal está bem organizado. É preciso organizar bem o bem. Então, se a gente que tem essa vontade de ajudar a salvar a vida, melhorar a sociedade, a gente tem que ter uma atuação política, sim. A força está aqui. Acho que acabou. Não, está aqui. Bom, vou fazer uma provocação para vocês. Aqui a fala dos 3 foi muito forte no sentido da importância de ocupar espaço dentro dos conselhos. Mas antes disso, eu acho importante que vocês entendam que vocês fazem um bom serviço para a sociedade. Quando a Senapred vai dar e paga para vocês a vaga para que vocês possam acolher, vocês estão fazendo um serviço para o governo federal. Quando o governo estadual faz um movimento, vocês estão prestando um serviço para eles. Quando o município, aí vamos falar de conselho municipal, quando o prefeito cria com vocês uma relação, vocês estão fazendo um serviço para o município. Então é importante que vocês se reposicionem estrategicamente a essa provocação, vocês não estão recebendo o favor do município. Então, prestem bem atenção, é fundamental que vocês olhem para o prefeito da cidade de vocês e vocês mostrem isso muito claramente. E que vocês tentem ocupar o espaço dentro do Conselho Municipal, porque está provado aqui. Os 3 acabaram de falar. Se os conselhos não representar o que vocês são, o que vai acontecer é que a omissão de vocês, muitas vezes, vai fazer com que outros grupos possam tomar conta. E todo mundo sabe aqui, ninguém é criança, que prefeito comanda muitas vezes conselhos municipais e se preocupa com isso. Vocês não podem, pela necessidade da manutenção, e do outro lado, Rossini, tem dinheiro sobrando. Então, por isso que eles podem se organizar. Do lado de cá, tem dinheiro faltando e tem a dependência, muitas vezes, dos serviços públicos, e muitas vezes isso faz com que muitos fiquem mais tranquilos. E a gente tem que entender que vocês fazem serviço para o município. Vocês não estão recebendo favor nenhum de quem está pagando vocês para fazer esse serviço. Isso é importante. Vamos lá. Só dizer, tem muita gente querendo perguntar, nós temos que acabar isso às 10h30, mas eu estou indo na linha de quem perguntou. O que faltar, eventualmente, depois vocês podem perguntar diretamente para eles, que eles vão estar com a gente aqui o tempo inteiro. Bom dia a todos e todas. Paulo Afonso Manhago, São Mateus, Espírito Santo, Pastoral da Sobriedade. Eu vou falar de uma realidade da minha cidade, não sei como é que isso funciona em outras cidades. Parabenizar Dr. Quirino, porque ele fez um apanhado de tudo que funciona nesse país, nesse enfrentamento às drogas, mas eu percebo que falta isso dentro dos CAPs AD, né, pelo menos na minha cidade. Eu procuro o CAPs, assim, rejeito um pouco a gente, e eu penso que o CAPS deveria continuar o tratamento dentro de grupos de autoajuda, diário, pastoral, amor exigente. Você complementaria, né, o tratamento dentro desses grupos.
E o CAPS também, eu penso que teria um papel social muito maior em escolas, porque tem filhos que vê o pai dependente e não sabe onde buscar. Então, dizer para que existe nas rádios, dizer que o CAPS está aí. Eu falo dentro da minha cidade, o CAPS ele é anônimo. Se esconde no cantinho lá e não aparece, e quanto menos aparece gente procurando, eu acho que é melhor. Então, acho que uma revitalização do CAPS, sendo mais inserido na sociedade, eu acho que é extremamente importante, não sei como é que o senhor vê isso. Uma outra coisa é que as políticas de drogas, elas passam, elas estão caminhando igual agora, você está dando um passo gigantesco, mas a nível federal, estadual e municipal, trocou o governo, muda tudo, eu tenho que botar a minha cara lá, diferente, e tudo recomeça novamente. Né? Então, a gente fica sempre patinando em políticas sobre drogas, em programas, né, sobre drogas. Como é que vocês... Não tem uma forma de amarrar isso para que funcione, passando, independente de quem pegue o cargo, que funcione e dê a continuidade? Peraí, então vamos pegar aqui, acho que você falou para fazer pergunta, né? Você. Faz você, depois você, e aí você responde. Bom dia a todos, eu sou a Júlia Santos, eu sou coordenadora do Comitê de Jovens da Coalizão Brasil e atuo num projeto social lá em Pindamonhangaba, em contraturno escolar de prevenção às drogas com os adolescentes das escolas. Então, a minha pergunta eu queria saber de vocês da mesa sobre qual a importância para vocês do reconhecimento do protagonismo dos adolescentes e jovens na prevenção ao uso de drogas. E também gostaria de fazer uma provocação à organização do evento sobre essa frase, sobre proteger nossos jovens das drogas, é o nosso maior compromisso com o futuro, sendo que aqui não tem adolescentes e jovens participando do evento para discutir esse assunto que seria tão importante. Então, essa é a minha provocação. Você vai estar. Isso. E também gostaria de falar que no sábado de manhã a Coalizão vai estar com uma apresentação numa das salas. E aí, eu e mais o Pedro, que é um adolescente da Coalizão, estaremos fazendo a nossa apresentação sobre qual a nossa atuação de prevenção no Brasil também. Mais uma aqui, ó. Então, já que você fez a provocação, vou te responder, porque eu sou um dos organizadores. Primeiro, nós temos 100 jovens aqui, fazendo um treinamento específico junto com a IACICAD, para virarem líderes de prevenção. E o primeiro treinamento que eles estão recebendo é como mexer nas redes sociais para falar sobre prevenção a drogas e não fomentar. E mais outras coisas que eu posso te contar depois. Toma aqui, você, e aí eles respondem ao bloco. Obrigado. Bom dia para todo mundo, bom dia, membros da mesa. Meu nome é Hernani, eu sou professor na rede pública de São Paulo, né? E como tema, né, responsabilidade dos políticos em relação à prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, não tem como, assim como a colega acabou de perguntar, sobre o papel da escola na prevenção, né? Eu me sinto numa situação privilegiada lá em São Paulo, que eu sou professor na Escola de Aplicação, que é uma escola que fica na Faculdade de Educação da USP, dentro do campus da capital, que é uma escola que tem um programa de prevenção às drogas há 22 anos, e a gente faz um trabalho muito bacana, e não estou dizendo de forma ingênua que ninguém use nada, que nada disso acontece, é óbvio, né? Estou dizendo que é uma situação com um certo controle, com diálogo, com participação dos estudantes, como a colega acabou de comentar, né? O que eu sinto pelos meus colegas em outras escolas públicas de São Paulo, por exemplo, que é uma raridade. A gente vive uma situação drástica nas escolas, né? De tráfico, de consumo, de situações muito difíceis, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês têm sentido políticas públicas efetivas, né? Que a gente vai ver Zila Sanches vindo conversar com a gente em breve. Vamos ter conversas sobre cigarro eletrônico, que é um problema gravíssimo e que as pessoas não têm ideia do que está acontecendo, né? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Obrigado. Vai, doutor. Primeira pergunta, como é que dá continuidade às ações dos municípios? Elejam pessoas que tenham compromisso. Está na mão de vocês. Simples assim. Simples assim. Elejam quem tem compromisso. Quem não tiver compromisso, não. Está lá.
o exercício do voto. Eu fui aluno na USP. E na USP, de tudo, hein? De A a Z, você podia escolher. A escola é base de tudo. E vou dar um exemplo aqui, na cidade de Campinas, de como é que é tratada a questão das drogas. Tem a biqueira atrás da escola. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E quem é professora, diretor daquela escola, fica ali no Jardim Maracanã. Eu sei. Polícia não vai. Professores, todos eles coagidos pelo crime. Todos. Estou falando alguma coisa que seja novidade para vocês? Se começar por aí, já é uma grande coisa. Tirar a biqueira do raio do entorno das escolas. Já ajuda bastante, viu? E qualquer outra pergunta? Dos jovens, está aí, junto com a escola. Acho que as duas coisas andam juntas. E se tiver uma prevenção já no entorno da escola, já é uma grande coisa. E vocês cobrarem das autoridades de segurança pública que pelo menos biqueira não esteja do lado da escola. Acho que é uma grande ajuda que vocês possam fazer. Paulo Afonso, da Pastoral da Sobriedade. Então, falando especificamente do início da sua questão sobre o papel dos CAPs. Na realidade, o que nós tínhamos no país até 2017 era uma rede oficial para o tratamento, para o cuidado das pessoas com dependência química e pessoas com transtornos mentais, de maneira geral, muito restrita. Essa rede oficial de cuidado que recebia o apoio do poder público era uma rede que, de longe, não respondia às reais necessidades das pessoas, de longe. Os CAPs faziam parte dessa rede assistencial. Isso não significa que os CAPs não são efetivos no tratamento das pessoas com dependência química. É que, como qualquer tipo de serviço, um serviço só não dá conta da complexidade do cuidado das diferentes necessidades que as pessoas com dependência química apresentam. Isso não significa que o CAPS não funciona. Isso significa que o CAPS não dá conta das diferentes necessidades que as pessoas apresentam. Quando a pessoa apresenta uma necessidade de cuidado, de tratamento, que pode ser contemplada lá no CAPS, o CAPS é um serviço apropriado de cuidado. Entretanto, em outras situações, não. Por exemplo, um indivíduo que precisa passar por um processo de acolhimento na terapêutica, um indivíduo que teve muitas recaídas, dificuldades de tratamento em serviços de base comunitária, como os CAPs, esse indivíduo, ele pode e deve ser encaminhado, por exemplo, para um serviço de acolhimento, onde ele vai ficar num período maior, num regime protegido, para dar início a um processo de abstinência, para quando ele sair de lá, ele está mais fortalecido para dar sequência no seu processo de recuperação. Um indivíduo que apresenta um quadro clínico mais grave e que, por conta disso, ele está se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, nem na terapêutica ele deve receber o cuidado, ele deve ir para um regime de tratamento em internação. Muitas vezes, como nós já conversamos aqui anteriormente, até uma internação involuntária. Então, o que nós víamos tendo no Brasil era uma tentativa de se colocar todas as pessoas com as mais diferentes necessidades de cuidado em um único tipo de serviço. Isso daí não dá certo, não é só no Brasil, não dá certo em nenhum lugar. Por conta disso, então, desde 2017, com a mudança que fizemos na Política Nacional de Saúde Mental, depois em 2019, com a mudança que fizemos na Política Nacional sobre Drogas, nós ampliamos essa rede assistencial. Ampliamos de um jeito que os CAPs continuam a fazer parte da rede. Isso que é importante nós falarmos aqui, porque quando nós mudamos essas duas políticas públicas, na organização dessas redes assistenciais, nenhum serviço foi excluído. Simplesmente nós colocamos outro serviço. E não deixamos de financiar esse serviço. Só os CAPs,
eu apresentei ontem, inclusive, aqui, durante a pandemia, os CAPs receberam, numa portaria publicada no Ministério da Saúde em 2020, 100 milhões de reais adicionais para o seu funcionamento. 100 milhões de reais. Nós temos ampliado, inclusive, a rede dos CAPs no país. Entretanto, investir nos CAPs não significa não investir em terapêutica, não investir em grupo de mutua ajuda e apoio familiar, não investir em serviços de internação. Não dá mais para a gente ter uma concepção obtusa do cuidado por dependente químico. Não dá, inclusive, para a gente desrespeitar o que é previsto na legislação brasileira desde 2001, há mais de 20 anos. No artigo 2º da Lei 10.016, que também já foi trazido aqui para debate, que é a dita Lei da Reforma Psiquiátrica, está lá, o espírito dessa lei está no seu artigo 2º, que diz que o tratamento da pessoa com dependência química precisa ser consentâneo. É essa palavra que está no texto da lei, consentâneo a sua necessidade, ou seja, precisa acontecer de acordo com a sua real necessidade. E é nisso que a gente tem trabalhado. A gente hoje não privilegia o investimento público em nenhum serviço. A gente coloca dinheiro em um hospital psiquiátrico, a gente acabou de publicar um edital colocando 10 milhões em hospitais psiquiátricos, a gente coloca recurso nos grupos de mutua ajuda e apoio familiar, a gente coloca recurso nos CAPs, em outros tantos serviços que compõem essa rede assistencial. Só para a gente ter uma ideia, eu também apresentei ontem aqui, de 2019 até meados deste ano, 2022, a rede de atenção psicossocial, tirando as comunidades terapêuticas, que é composta basicamente por serviços de base comunitária, foi ampliada nessa gestão do governo federal em 20%. Foi a maior ampliação dessa rede assistencial de toda a história do Brasil. Então, na verdade, a gente tem trabalhado de um jeito muito forte para ampliação do tratamento, do cuidado, em todos os seus níveis de complexidade. Isso é muito importante. Isso não vinha acontecendo. Eu insisto aqui por conta de uma questão meramente ideológica. Qual que é o dado técnico que é colocado para a gente apreciar que, por exemplo, todo o tratamento de indivíduo com transtorno mental ou dependência química precisa acontecer no contexto comunitário? O dito tratamento em liberdade. Claro, tratamento em liberdade quando é possível, quando não é, não. Então, a gente precisa se pautar pelas reais necessidades dos pacientes e não por questões político-ideológicas de grupos que estão no poder em determinados momentos históricos. Essa é a primeira questão. Segunda questão sobre as mudanças nas políticas públicas. Nós temos feito mudanças importantes, no meu entendimento, nessas duas importantes políticas públicas, de saúde mental e de drogas. Entretanto, nós temos trabalhado na evolução dessas políticas públicas. Como eu falei aqui, no tratamento, por exemplo, nós não retiramos nenhum serviço da rede assistencial. A RAPS, Rede de Atenção Psicossocial no âmbito do SUS, foi constituída em 2011 por uma portaria do Ministério da Saúde, a 3088, que instituiu, lá sim, a constituição dessa rede assistencial foi excludente. O hospital psiquiátrico não constava, o hospital dia não constava, o ambulatório de saúde mental não constava. Não porque a população não precisa, mas porque grupos políticos que estavam lá achavam que as pessoas não precisavam. Nós mantivemos todos os serviços componentes dessa rede de atenção psicossocial e incluímos outros tantos, porque a gente possa, de fato, ajudar a resolver os diferentes problemas das pessoas. Então, as mudanças políticas públicas, né, elas não necessariamente têm que ser de ruptura, mas o nosso entendimento de evolução. É nesse sentido que nós temos buscado trabalhar. A Júlia, falando da Coalizão Brasil sobre participação dos adolescentes, políticas públicas focadas para adolescentes, já falei de algumas ações que a gente tem feito. Nós temos várias ações de prevenção às drogas nas escolas, como, por exemplo, com o PROED. Aliás, a gente está trabalhando para fazer um ajuste no programa no PROED, como a gente já fez um ajuste em outros programas, como, por exemplo, o Tamo Junto,
que também vinha tendo algumas dificuldades aqui no Brasil, alguns problemas na execução, com resultados que não eram os esperados. A gente fez a mudança no Tamo Junto, agora a gente está trabalhando para realizar ajustamentos também no PROERD. Então, a gente tem as ações voltadas para as crianças, adolescentes, na área de prevenção. Nós temos também ações voltadas para o tratamento de adolescentes. Já falei também uma dessas ações, que é a possibilidade de acolhimento de adolescentes em classes terapêuticas. Enfim, a gente tem buscado fazer com que as ações para essa população não se restrinja apenas à prevenção. A gente tem uma série de problemas com adolescentes que apresentam quadros clínicos graves de dependência química. E essas pessoas também precisam ser sujeitos de direito ao cuidado. Porque muitas vezes uma coisa que eu percebo, quando nós publicamos a resolução do CONAD, que prevê a possibilidade de acolhimento de adolescentes em classes terapêuticas, houve manifestações contrárias, até aí tudo bem, mas ok, quando você tem um adolescente que concorda com o acolhimento com a terapêutica, você tem a família que concorda, e aí o poder público, alguns grupos ideológicos falam, não, você quer, a sua família quer, mas não, eu acho que isso não é o melhor para você. Então, a gente tem coisas que realmente ficam difíceis de aceitar. E a gente não aceita isso e a gente continua caminhando para que, novamente, os sujeitos de direitos, que são os adolescentes, possam ter contemplado todas as suas reais necessidades. E, para finalizar, o professor Hernani está falando sobre as ações nas escolas. Nós temos, por exemplo, o PROERD, agora a gente está lançando em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas, para o desenvolvimento, um programa grande de capacitação para as escolas públicas de todo o país. A gente está lançando o edital, para a contratação do parceiro que vai trabalhar conosco nessa ação, agora em breve. Então, a gente tem trabalhado de maneira bastante firme nas escolas. Agora, é muito importante também que o poder público local se mobilize contra situações que, infelizmente, vem tomando conta do contexto escolar brasileiro. A possibilidade do uso de drogas, por mais que nós possamos ter diálogo aberto com adolescentes, no Brasil o uso de drogas não é permitido para menores de 18 anos. Você está numa instituição de ensino pública ou privada, você tem profissionais responsáveis por essas instituições. Para mim é inconcebível que se permita o uso de qualquer tipo de substância dentro de uma escola. Por mais que a gente possa abrir diálogo com adolescentes, ouvir adolescentes, isso é proibido no Brasil. É difícil a gente entender situações como essa. E a gente tem sido muito permissivo com situações que são, primeiro, ilegais, e outras que são inaceitáveis do ponto de vista dos problemas que essas situações vão causar para as pessoas. Então, nós temos um arcabouço jurídico no Brasil que tem avançado nos últimos anos, só que, muitas vezes, esse arcabouço jurídico não é levado em consideração na hora da atuação, dos profissionais. E as escolas, eu acho que a gente precisa ter atuações que, de fato, respeitem as leis que existem hoje no Brasil e que possam, na verdade, salvaguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. Foi feita uma provocação para mim agora há pouco ali, que é importante. Eu vou ter que encerrar o painel, porque o Paulo, desde as 9, avisa que tem que fechar às 10h30. Eu acho que é importante a gente fazer uma colocação. Muitos de vocês, eu procurei dar a vocês a oportunidade de perguntar sem dar uma direção às perguntas. O painel fala de prevenção, foi a provocação que me foi feita agora, com que eu concordo plenamente. Mas o meu desejo foi dar a vocês o direito de participar e de perguntar. Quantas pessoas ainda não fizeram pergunta e que gostariam de fazer? Olha, veja só, para vocês 3, a gente não vai conseguir que vocês façam a pergunta, mas dentro da provocação que me foi feita e que eu acho que é legítimo, e eu peço desculpas se a linha do painel não foi exatamente aquilo que alguns de vocês
esperavam, mas o que eu quis é que vocês pudessem ter a oportunidade de conversar com eles e ouvir a opinião deles. Então, pediria que cada um de vocês fizesse uma colocação sobre a importância da prevenção e o que um agente político pode fazer com relação a isso. Então, o encerramento de vocês será nessa linha, ok? Para que a gente possa encerrar, para que possa começar o novo painel. Tá. Ele não tinha falado ainda? Não então, tinha. Desculpa, Rossini, perdão. Não, então, já emendo, tá? Eu falo rapidamente aqui e finalizo com isso. Sobriedade e paz, Magnani. Os CAPS-AD são orientados, na sua grande maioria, pela lógica da redução de danos e, muitas vezes, a rejeição, dificuldade de aceitar outras alternativas, mas depende muito de arranjo local. Aqui em Hortolândia, a Pastoral da Sobriedade tem feito um trabalho junto com o CAPS-AD local, enfim. É uma questão que a gente precisa tentar superar através do diálogo. Os conselhos municipais podem ser um canal para isso. Júlia, eu acho que não podemos pensar em prevenção sem valorizar o protagonismo juvenil, não é? A gente tem que aproveitar essa rebeldia juvenil que é natural. Todo jovem é rebelde, porque ele chega numa sociedade que tem as normas colocadas, as quais ele não participou, não discutiu, às vezes ele não entende nem a lógica daquilo que está sendo colocado para ele. Ele começa a se rebelar em casa, né? Contra uma ordem dos pais e tal. A gente tem que aproveitar esse ímpeto para canalizar para ações positivas. Eu acho que a gente precisa mostrar para o jovem que ele tem que construir o seu projeto de vida e saber fazer escolhas daquilo que favorece ele atingir suas metas e objetivos para o seu projeto de vida e saber aquilo que pode prejudicar que ele conquiste aquilo que é o seu sonho. Professor Leane, não dá para a gente falar prevenção sem pensar nas escolas, porque elas é que reúnem o principal público-alvo das ações de prevenção. E as escolas precisam também compreender e, sem querer, colocar mais responsabilidade ainda no ombro dos professores, que já têm uma responsabilidade grande. Mas as escolas têm que também compreender que a sua missão também é preparar o jovem para a vida, né, desenvolver e estimular a cidadania, o pensamento crítico, né? Então, de alguma maneira, no projeto curricular pedagógico da escola, a gente tem que inserir oportunidades de discutir, refletir essas questões. Eu acho que a gente não pode pensar em prevenção sem pensar nas escolas como um local importante para isso. Precisamos estimular mais isso. É legal ver professores aqui, nós temos vários, porque esse curso da ISUP, ele vai ajudar a pensar como desenvolver projetos baseados em evidências exitosos no ambiente escolar. Para finalizar a pergunta do Dedé e encerrar minha participação, os agentes políticos, sejam como eu, vereador eleito, sejam ocupantes de cargos públicos, né, comissionados ou não, da esfera pública, eles só vão ter consciência de que a prevenção é o melhor caminho se eles tiverem oportunidades também como essa de participar de encontros, fóruns, seminários, discussões, mostrando que a melhor maneira da gente resolver muitos dos problemas que hoje afligem a sociedade, que causam custos, gastos, perdas de vida, de potencial, é a gente evitar que esses problemas aconteçam. Então, a prevenção vale para tudo, para a saúde, vale para a violência, vale para as drogas, né? Eu acho que isso deveria ser pauta obrigatória da agenda política de todo parlamentar e agente público. Mas essa é uma construção que tem que ser coletiva. Obrigado, parabéns para vocês aí nos aturarem até agora. Bom, tem que estar na pauta, tem que discutir, tem que colocar na vida de cada um que tem atividade política, quer seja eleitoral, quer seja no exercício da sua função no executivo, no legislativo e no judiciário. Tem que colocar na pauta. E eu procuro colocar na minha pauta aquilo que eu pratico. Eu sou careta.
Nunca consumi droga. Não, sou careta mesmo. E não é porque acho bacana, não. É que eu tenho medo. Tenho medo da reação. Não sei como é que vai ser. E eu consegui vender essa ideia para os meus filhos. Sejam careta. Vocês não precisam de droga para poder serem bem-sucedidos. Seja careta. E admita o seu medo. A partir de uma conclusão pessoal, eu estendo isso para todos vocês. É colocar a mensagem que tem que ser careta mesmo. Não consuma e não queira entrar no mundo que você não sabe como é que vai ser a sua reação. E coloquem na pauta de cada um. Quer sejam pessoas ligadas diretamente, como o Rossini, às comunidades, a questão da recuperação das pessoas, como o doutor Quirino aqui, quer seja aqueles que não têm uma atuação direta, mas participam diretamente na administração pública que tem aí a responsabilidade nesse processo. E, Rossini, eu vou divergir de você numa coisa. O professor, sim, tem uma responsabilidade sobre isso. O professor, antes de tudo, um educador. E como educador, ele tem que pautar isso no seu dia a dia. Me desculpe os professores, eu sou filho de uma professora. E ela sempre pautou isso nas suas aulas. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Dedé, de estarmos aqui nessa manhã discutindo esse tema tão importante para a nossa sociedade. Nós temos a plena convicção no governo federal, e existem vários dados e evidências para sustentar a nossa convicção de que nós precisamos agir para resultados efetivos na área de prevenção às drogas em várias e diferentes frentes. Por conta disso, então, nós criamos o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, que tem como objetivo congregar e articular diferentes ações, diferentes programas de prevenção às drogas, para que nós possamos, então, avançar nessa temática. Nós temos trabalhado em ações nas escolas, nós temos trabalhado em ações comunitárias nas escolas, por exemplo, em parceria com o PROED. Agora vamos trabalhar um projeto grande de capacitação de professores, de prevenção na comunidade. Nós temos agora iniciando a parceria com a Coalizão Brasil, ligada ao CADICA. Nós temos realizado ações de prevenção para públicos específicos. Nós temos um projeto chamado Projeto ERA, que trabalha na prevenção às drogas em mulheres gestantes, lactantes, com filhos na primeira infância. Ainda em populações especiais, um projeto que cuida na prevenção em povos indígenas, ribeirinhas, quilombolas. Agora, o último dia, 18 de abril, dia do índio, eu estive em Roraima no lançamento dessa ação naquele estado, um estado que tem uma população indígena bastante grande e que sofre muito por conta do quadro de dependência química, em especial do álcool. Nós temos ações de prevenção às drogas no contexto esportivo, temos a parceria com a CBF, realizamos ações de prevenção em eventos esportivos da entidade, temos ações que buscam reduzir o impacto do uso de drogas em algumas situações, como, por exemplo, no aumento das taxas de suicídio. Só para a gente lembrar, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de dependência química. Logo, se a gente quer ter políticas públicas com impacto favorável na prevenção de suicídio, nós precisamos de políticas públicas efetivas no controle do impacto desfavorável do uso das drogas. Nós temos trabalhado também na prevenção, em alguns contextos, como da redução de mortalidade no trânsito. A gente tem conseguido diminuir ano a ano a mortalidade no trânsito no Brasil e sabemos que parte considerável, infelizmente, das mortes no trânsito estão relacionadas com o uso de drogas. Temos um projeto importante chamado Enfrente Brasil, que trabalha na redução da criminalidade violenta, em especial dos homicídios. E sabemos que parte considerável dos homicídios, assassinatos no Brasil, está ligado ao cenário das drogas. Só para a gente pegar alguns números, fechamos 2017 no Brasil com mais de 65 mil assassinatos. E por conta de ações que temos feito no governo federal, nós temos reduzido de maneira importante os homicídios no Brasil. Fechamos, por exemplo, o ano passado com um pouco mais de 40 mil homicídios. Primeiro trimestre desse ano, reduzimos ainda mais 10% dos homicídios. Se Deus quiser, esse ano a gente vai fechar com menos de 40 mil homicídios no Brasil,
por conta de políticas públicas mais duras, mais efetivas no enfrentamento às drogas. A gente precisa perder essa ideia que tem se tentado vender para a sociedade brasileira, que a gente tem que flexibilizar o enfrentamento às drogas, que esse é o caminho brasileiro de bons resultados, como nós temos tido, por exemplo, na redução dos homicídios, não tem sido esse a redução da flexibilização no enfrentamento às drogas. Pelo contrário, a gente tem tido políticas cada vez mais duras, e não só na área de prevenção, de cuidado, mas também na área de repressão. A gente tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas, por exemplo. A gente tem conseguido descapitalizar o crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Só para entender que essas ações todas precisam ser necessariamente articuladas. E a gente também, quando fala em prevenção às drogas, Martelli, a gente também fala de prevenção a recaídas, né? É um outro nível de prevenção em pessoas que já foram acometidas pela dependência química, e a gente precisa ajudar essa pessoa a prevenir que ela volte para o mundo das drogas. E aí a gente tem vários trabalhos com diferentes serviços, tem um trabalho realizado por vocês, da sociedade civil, com os grupos de mútua ajuda, por exemplo, Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente, que cuida do dependente químico, cuida da família, a gente tem as comunidades terapêuticas, a gente tem os serviços públicos, né, que precisam trabalhar para ajudar as pessoas a se manterem livres do mundo das drogas. Enfim, a nossa ideia, desde o início, e eu reitero isso aqui, tem sido buscar ampliar as nossas parcerias. A gente tem buscado ampliar as diferentes pessoas, os diferentes órgãos públicos e da sociedade civil que estão conosco. Nós trabalhamos, por exemplo, em conjunto com estados, municípios, está aqui a Soraya, que é a nossa grande parceira lá do estado de Minas Gerais. A gente tem trabalhado com os grupos que ajudam, por exemplo, na capacitação, na área de prevenção, e aqui falo do FreeMind, do ISAP, que tem sido grande parceiro do governo federal, ajudando na capacitação de lideranças na área de prevenção às drogas. Enfim, o que nós temos buscado no governo federal é ter uma política pública que busque envolver toda a sociedade brasileira no enfrentamento às drogas, nas mais diferentes frentes de ação. Quando a gente fala da redução de acidentes automobilísticos, nós, da Senapred, da nossa secretaria, temos uma parceria com o Ministério da Infraestrutura, com a Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, uma parceria com um órgão público, mas também temos uma parceria com o MAD, que trabalha na prevenção às drogas, ou seja, o uso de drogas por motoristas. Ou seja, a ideia é que a gente possa trazer todos esses atores, essas forças vivas da sociedade, para que juntas e junto com o governo federal, junto com todas as instâncias de poder, possamos avançar cada vez mais. Então, a gente precisa trabalhar em diferentes frentes, acho que esse é o recado que eu gostaria de sintetizar aqui para vocês, em diferentes frentes de prevenção às drogas e envolver todos. Quanto mais a sociedade, quanto mais a comunidade estiver envolvida nas ações de prevenção, quanto mais positivos serão os nossos resultados. Era isso. Obrigado. Quero terminar esse painel me desculpando com aqueles que não conseguiram fazer as suas perguntas, mas dizer que Dr. Quirino, Rossini e o Guilherme vão ficar um pouco aqui ainda. Nós vamos iniciar o próximo painel por uma questão de tempo, então me desculpo com vocês. Agradecer imensamente Quirino, Guilherme e Rossini pela possibilidade de ter vocês nesse painel e agradecer a participação de vocês. Muito obrigado e vamos para o próximo. Vamos lá, Bro. Pessoal, para a gente manter o horário, eu já vou chamar o próximo painel, né? A Zile, que faria uma